Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ângela Domiti, jornalista e profissional de comunicação e vou acompanhar vocês nessa jornada onde vamos estudar e refletir sobre neurovendas, técnica de vendas e atendimento. Serão 8 encontros onde você pode assistir no horário marcado pela programação do curso ou na hora que desejar acessando a nossa plataforma. E para falar sobre esse tema, que é tão importante e ainda é novidade para muita gente, nós teremos aqui o professor Fernando de Chiara. Ele tem mais de 20 anos de experiência em marketing, venda e gestão de times de alta performance, é pós-graduado em marketing com especialização em neurovendas. Seja bem-vindo, de Chiara, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Ângela. Eu acho que a aula de hoje ela é um assunto que interessa muito as pessoas, mas eu acho que para começar é muito importante a gente entender o que é neurovendas. Legal. Pessoal, é o seguinte, vocês sabem que o mundo mudou. E se o mundo mudou, definitivamente foi porque as pessoas mudaram. Se as coisas mudaram, as pessoas mudaram, nós precisamos estudar e aprender como é esse modelo de mundo novo e como a gente pode ajudar os nossos vendedores e até mesmo os nossos clientes a comprarem mais e comprarem melhor, sempre de maneira muito ética e consciente. E essa é uma bandeira que eu defendo muito, Ângela, a questão ética, a questão da sustentabilidade, porque vender qualquer coisa a qualquer preço a qualquer pessoa não é mais sustentável e a gente não pode mais fazer isso hoje em dia. E não vale a pena, né? Às vezes o vender por vender, você tem que ter consciência do geral. Sem dúvida, né? Nós vivemos hoje numa comunidade que a sustentabilidade é uma variável importante. E para isso a gente precisa que aconteça dessa forma, tem que ser sustentável. Então, as pessoas me perguntam, puxa, mas então você está ensinando as pessoas então a manipularem alguém? Não, de maneira alguma. O conhecimento, ele é livre, pessoal. Se você está aí sentado assistindo essa aula, é justamente porque você quer se preparar melhor. E o que a gente tem aqui para oferecer para vocês é o que há de mais moderno e as técnicas mais inovadoras em vendas. Quando a gente fala de neurovendas, eu pergunto, você é mais racional ou você é mais irracional? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. E você, Ângela, é mais racional ou irracional? Eu sou mais racional, eu penso sempre antes de fazer. Você vê, né, pessoal? Todo mundo diz isso. A maioria das pessoas entende que é mais racional, que é mais consciente, menos inconsciente. Mas não. A neurociência comprova que de 85% a 95% de tudo que nós decidimos na nossa vida, inclusive os seus clientes, é inconsciente, Ângela. É aquela coisa de comprar por ímpeto. Não só comprar por ímpeto, mas é que tudo que você decide foi decidido pelo seu inconsciente muito mais rapidamente do que o seu consciente sabe. Na neurociência, e essa é uma questão muito importante que eu trago para vocês, ao contrário de falácias corporativas que a gente vê o pessoal falando por aí, a neurociência é ciência, pessoal. Eu não costumo brincar com o seu dinheiro nem com o seu trabalho. O meu trabalho de estar aqui oferecendo para você o meu melhor, ele é muito sério. Eu respeito você. No final do dia, todo o trabalho que você teve vai refletir diretamente na vivência com a sua família. E eu posso dizer para vocês, tudo que eu tenho na minha vida vem de vendas. Eu não tenho absolutamente nada que não veio de vendas. E essa responsabilidade que eu tenho com você, justificada pela ciência que eu trago da neurociência e aplico há mais de 20 anos de história em vendas, fomenta para que você tenha melhores negócios e melhores oportunidades no mercado. De cara, só para a gente entender melhor. Então, tudo que a gente falar relacionado a neurovendas, nada é baseado em hipóteses, é tudo estudo, é ciência, é fato, é isso. Então, quando a gente fala do ser humano, dar respostas derradeiras e verdadeiras sobre absoluto tudo é impossível, porque o ser humano varia, as pessoas variam. Mas tem estudiosos, tem um estudioso que eu gosto muito e respeito muito, o professor Paul Ekman, que escreveu A Linguagem das Emoções, e ele passou 40 anos viajando pelo mundo todo e estudando vários seres humanos. Então, foi desde um chinês setentrional até um aborígene na Austrália, a um brasileiro em São Paulo, a um americano, enfim, ele viajou por 40 anos estudando as pessoas. E ele percebeu que todo mundo responde com as mesmas emoções aos impulsos. O que eu quero dizer com isso? Que se você colocar um feijão salgado para um chinês, ele fará a mesma cara de nojo do que nós quando temos à nossa disposição um espetinho de, sei lá, de escorpião. Então nós vamos reagir da mesma forma. Então assim, inconscientemente, nós sim somos muito parecidos. Isso é legal para quem trabalha com vendas, porque as técnicas que você vai aprender aqui independe de com quem você está falando. Seja com classe A, com classe B, com classe C. Sendo um humano o seu interlocutor, a gente consegue fazer uma série de avaliações sobre como ele vai se comportar de acordo com aquilo que você está dizendo. Mas, de novo, são seres humanos, então a gente não tem como dar respostas 100% derradeiras.
Mas, de cara, se a gente é tão parecido nessa questão anatômica, por que a gente toma decisões diferentes? Por que eu faço coisas diferentes de você? Por que eu quero escolher, compro e você não? Olha que pergunta maravilhosa. E faz todo sentido para você. Não, o professor está falando que nós somos todos iguais, mas nós nos comportamos de maneiras diferentes, certo? Certo, pois é. O que acontece é que mesmo que nós tenhamos toda essa vivência biológica, anatômica, morfológica, que é a nossa forma, né? O cérebro que está aí dentro da sua cabeça, ele existe há 180 mil anos. 180 mil anos, ele é exatamente igual. Ele não teve evolução, não mudou? Morfologicamente e fisiologicamente, nenhuma. Mas a cultura, ela anda muito mais rápido do que a biologia. Veja, nós praticamos agricultura enquanto seres humanos só há 16 mil anos. Portanto, por mais de 160 mil anos, nós fomos caçadores e coletores. Quer uma prova? Presta atenção quando você, senhora, vai ao mercado com o seu marido ou o senhor vai ao mercado com a sua esposa. Você sempre, homem, tende a pegar alimentos prontos, carnes, enquanto a sua esposa vai pegar ingredientes, enquanto a sua esposa vai pegar objetos de limpeza. Isso não tem nada a ver com machismo ou feminismo, porque eu não falo de ismo. O que importa para a gente em neurovendas é a biologia do comportamento do consumidor. Mas voltando a essa questão de por que eu me comporto diferente dele, é porque o meio é fundamental, Ângela. O meio onde você se desenvolveu, o meio onde o seu cliente está inserido, é fundamental que você o entenda para que você perceba como ele vai reagir aos impactos que você vai oferecer para ele em vendas. Por isso faz muita diferença você conhecer o teu público, saber para quem você está vendendo para você poder fazer vendas de sucesso. Isso é muito importante. O que ela está falando é a empatia. E nós hoje ouvimos falar tanto de empatia para lá, empatia para cá, empatia para lá, empatia para cá, mas de fato, o que é empatia? Veja, o professor Roman Czarnik escreveu um livro que eu sugiro que você leia, ele é muito importante. Como encontrar o trabalho de sua vida. É sensacional. O livro é da School of Life, a editora School of Life. E todos os livros dessa editora são sensacionais. O professor diz lá que nós temos dois tipos de empatia. Qual é o primeiro? A empatia relacional, que é essa que nós estamos fazendo aqui, nos relacionando, conversando e batendo um papo para ajudar os alunos a entenderem melhor o que falamos. Isso é impressionantemente funcional. Agora, a empatia cognitiva, sim, ela é uma evolução da empatia relacional que só os humanos conseguem fazer. Isso significa que eu consigo me colocar no lugar das outras pessoas, e aí eu vou falar uma palavrinha mágica das neurovendas, que é entender as dores do cliente. De acordo com o meio ambiente que ele está inserido, e você pode tranquilamente fazer inferência sobre isso, afinal de contas, você já está trabalhando com aquele cliente, você consegue perceber como é o modelo de mundo dele, quais são as contaminações meméticas, fica de olho que mais para frente você vai ouvir falar de novo disso, e entender como é que ele vai se comportar naquele ambiente e como é que ele vai tomar decisões. E empatia, quando você falou de empatia, é muito importante. A pessoa pode aprender a ter empatia, por exemplo, às vezes tem um aluno nosso que fala, mas é difícil, eu não gosto de me relacionar. A gente consegue, ou pelo menos treinar a empatia? Mas com certeza. A empatia, pessoal, ela é uma característica. Eu digo que o nosso cérebro, esse computador que está na sua cabeça há 180 mil anos, na espécie humana, ele já vem com alguns softwarezinhos pré-instalados. A empatia é um deles. Nós somos empáticos naturalmente. Se você vê uma pessoa sofrendo na rua, você sente aquele sofrimento também. Se você vê uma pessoa chorando, machucada, se você vê uma pessoa chorando, por exemplo, é impossível você não olhar e se sentir penalizado por aquela pessoa. Você nem sabe por que ela está chorando. Vai que ela chorou porque ganhou na Mega Sena, está chorando de alegria, mas pelo fato dela estar chorando, nós já sentimos empatia natural. O que você está falando tem mais a ver com a timidez e com o medo, que são fatores importantes. Quando a gente fala de inteligência emocional, Ângela, na realidade, nós não controlamos as emoções. Se alguém disse algum dia para você que inteligência emocional é controlar as emoções, está falando uma das mentiras mais absurdas do mundo, porque as emoções, elas são fisiológicas, ou seja, elas são incontroláveis. O seu cliente sente emoções e isso é incontrolável. Você sente emoções e isso é incontrolável. Veja, se eu pedir para você agora aí, sentadão, fala para mim que você está triste. Você não vai conseguir ficar triste. Se eu falar, Ângela, fique surpresa, você não vai ficar surpresa. Vai fingir, né? Você vai mas fingir, de verdade não. Mas a gente não sente isso. Nós fingimos, mas não sentimos. A emoção, ela é fisiológica. O importante com a timidez, que advém do medo, que é uma emoção básica, é que ela vem naturalmente, você não tem como controlar a vinda dessa emoção medo. Bom, como é que você funciona? Inteligentemente, emocionalmente, você quando sente medo, você interpreta por que você está sentindo medo. E isso é inteligência emocional. Você percebe o medo, ele está se aproximando, ele já está instalado, e você para e fala assim, o que eu vou fazer com esse medo? Né? Se você, por exemplo, souber que falar em público
é o maior medo do ser humano, você acredita? Não, eu achei que não era o maior. Pois Sabia que era, mas não assim. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Você acredita no troço desse? Não sabia. É impressionante. Então, quando você se sente com medo por falar em público, é natural. Agora, por que nós sentimos medo de falar em público? Medo de se expor, de passar vergonha. Passar vergonha. Olha que maravilha. Muito bem. Passar vergonha. O que significa passar vergonha? Quando você fala em público e você se expõe, você está sendo julgado pelas outras pessoas, porque nós estamos constantemente sendo julgados. Isso é importante você saber. E quando nós somos julgados, o que pode acontecer? As pessoas podem nos aceitar ou podem nos rejeitar. E a rejeição é terrível para a gente. Lembra que eu falei para você, o nosso cérebro tem 180 mil anos de história, certo? Ou seja, há 180 mil anos de história, quando nós estávamos nas nossas cavernas, com a nossa tribo, com o nosso clã, se eu, como ser biológico, não tivesse um clã poderoso, eu ia morrer. Então, como nós vivemos mais de 160 mil anos sabendo que temos que ser aceitos pelos clãs que queremos participar, e por isso nós temos medo de falar, e se não formos aceitos, nós vamos ser expulsos da caverna e vamos morrer sozinhos no meio da savana. Então, essa é uma memória que nós trazemos para sempre e ainda levaremos por muitos anos, porque o cérebro vai continuar da mesma forma. A aceitação é uma coisa inconsciente. Totalmente inconsciente. E ela está ligada diretamente à nossa sobrevivência enquanto espécie. Veja, 180 mil anos atrás, você na caverna, imagina o cenário. Nós, se não fôssemos aceitos socialmente por aquele clã, por aquela tribo, por aquele grupo de outras pessoas, nós não poderíamos nos reproduzir e, portanto, não poderíamos proliferar a nossa espécie. Então, isso é muito importante. Você tem que ser aceito socialmente para que você tenha sucesso enquanto indivíduo, para você procriar e criar novos indivíduos da sua espécie.